Você é ouvinte da Band News FM, está nos acompanhando no seu dial? Está nos ouvindo no seu celular? Ou está nos vendo no YouTube? Você tem tido tempo para ter um contato com a natureza? Pois saiba que a ciência vem estudando esse contato entre o homem e a natureza e vem atestando que ele pode nos trazer mais bem-estar. Por isso, Humanamente, programa da Band News FM, que é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, hoje vai falar sobre esta relação, o contato do homem com a natureza e a nossa qualidade de vida. É isso, Daniel Barros? É isso mesmo, Ellen. Esse é um tema bastante interessante que já faz algum tempo que me acompanha, hein? Porque faz uns 10 anos que eu li a primeira vez uma dica lá que era baseada em evidências, na época que dizia que, olha, se você tivesse uma plantinha ali na mesa do seu escritório, no canto da sua casa, isso já fazia diferença. Eu achei aquilo interessante, né? Mas fazia sentido, a planta faz bem quando a gente pensa na gente mesmo. E aí, ao longo desses últimos anos, eu venho me deparando aí, tropeçando em evidências assim, e eu acho que realmente o que a gente vai descobrir ao longo da nossa conversa é que o contato com a natureza, na verdade, é uma forma de respeitar a nossa própria natureza. É isso que a gente vai entender hoje aqui. Por isso a gente trouxe aqui a médica pediatra e psicanalista, coordenadora da Brinquedoteca Terapêutica do IPQ, do Hospital das Clínicas da USP, a Marisol Monteiro. Oi, Marisol, obrigada por estar aqui conosco. Ah, muito boas esses questionamentos, são sempre tão instigantes. Eu gosto muito desses desafios. Eu queria começar, o Daniel disse assim: "Ah, faz uns 10 anos eu vi uma dica de ter uma planta". Eu quero começar por aí, porque assim, lá na década de 80, a gente ouvia muito um discurso ecológico, foi quando começaram esses discursos ecológicos, mas era um discurso, que nos amedrontava, né. É o fim do Uhum. mundo, é o aquecimento global, aí você chega na Os década. ecochatos, você quer dizer, E né? era essa a expressão. Você inclusive te dizia assim: "Nossa, lá vem aquele ecochato, né, com aquela história". Você criou um estereótipo do ecochato. Aí quando a gente chega nos anos 90, começa a mudar um pouco, inclusive surge uma área na psicologia, e por favor me corrijam se estiver errada, que chama, acho que é ecopsicologia, que junta as 2 coisas, né, tentando dizer o contrário, assim, né: "Olha, sim, existe uma emergência climática, mas o que a gente precisa é estar próximo com a natureza, porque nós somos um só". Então eu quero começar pedindo para a Marisol nos explicar isso. Como é que hoje a ciência olha para o homem e a natureza? Nós somos um só? Dá para entender os nossos ciclos ao olhar para uma plantinha? Muito interessante essa questão, mas eu vou te dizer o seguinte, dá sim. O que que acontece? Quando a gente, eu vou usar uma teoria do Winnicott, que não é necessariamente isso, mas depois a gente vai avançar nessa coisa da biofilia, que acho que é essa história aí que você está falando. Mas quando a gente nasce, que a gente sai de um ambiente completamente estável, teoricamente, né? A mãe precisa estar estável, mas um ambiente estável que nos fornece as coisas, mas a gente não precisa fazer muito exercício, a gente se depara de repente com o mundo, e o mundo nos traz um monte de estímulos, né, visuais, auditivos, sonoros, táteis, de calor, de frio e tal. E assim, aí a gente tem que fazer todo o caminho que, teoricamente, né, se a gente pensar na teoria da evolução, as espécies foram fazendo, de entrar em contato com uma coisa nova, ir se adaptando, ir se desenvolvendo, que é o que a gente faz quando a gente é pequenininho. A gente começa do muito princípio e a gente vai se desenvolvendo. E isso talvez remeta à nossa história filogenética, história da nossa espécie, que foi entrando em contato com situações novas, com estímulos e foi se desenvolvendo. E a remanescência disso é o nosso contato com a vida no sentido amplo da palavra, né? Os seres vivos, os órgãos vivos. Por isso que uma plantinha traz remete a essa coisa da existência da vida, né? Interessante o Daniel ter falado dessa história, que eu estava revendo a literatura, né, para a gente conversar um pouco sobre isso, e eu encontrei um estudo interessante que fizeram em hospitais, em que eles estudaram a evolução de pacientes frente à possibilidade de visualizar uma imagem ou uma tela remetendo à natureza, e outros pacientes estavam em condições semelhantes e eles não tiveram essa exposição. Então, a imagem de uma planta, de uma paisagem,
propiciou uma melhora mais rápida daqueles pacientes do que os que não tiveram. Então, imagina assim, não precisava nem da plantinha, hein? A imagem da plantinha. Então, imagina a plantinha em si ou um horizonte verde, né? Tem estudos nessa linha bem interessantes, né, Marisol, que foi um dos quais me deparei aí ao longo das minhas leituras nos últimos anos, que mostra aí, a diferença também de evolução de pacientes em UTI, cuja janela dá para árvores ou não dá para árvores. Quer dizer, imagina que você ter árvores na janela ou não faz diferença positiva, né, para quem tem na evolução de um quadro clínico. Né? E um outro que, mais ou menos nessa linha, não na linha da saúde, mas na linha do bem-estar e do impacto, que eu encontrei também meio por acaso, foi um estudo num conjunto habitacional americano, periférico, assim, daqueles com bastante dificuldade, bastante vulnerabilidade, que foi crescendo caoticamente, e as pessoas foram sendo alocadas ali de forma aleatória pelo governo. Só que nesse crescimento, um lado foi totalmente devastado, virou aquela coisa cimentada, urbana, e o outro lado manteve a mata original ali. Então, metade do complexo dava para a natureza e metade não dava, e eles viram depois, com estatísticas de criminalidade, violência, bem-estar dos moradores, que obviamente os que estavam ali mais em contato com a natureza tinham menos índice de violência urbana até. Quer dizer, imagina isso. Olha o impacto de um negócio que a gente, como disse a Ellen, vinha negligenciando, né? A gente pensava que era só lá a Amazônia, ou lá, né, o Pantanal, e é uma coisa que diz respeito à nossa vida hoje, né? Sem dúvida. Agora eu fico pensando assim, por exemplo, biologicamente a gente sabe, se você tomar sol, você vai ter vitamina D, isso causa um bem-estar e é importante para a gente, né? Quando a gente está falando desse contato, que é com a plantinha, que é com o animalzinho, o que hoje a gente sabe que pode nos provocar isso? Existem elementos científicos que nos dizem, olha, isso traz esse tipo de bem-estar? Ah, com certeza. Ele é muito estudado com animais, mas agora tem uma linha, inclusive, de urbanismo biofílico que está estudando muito as relações humanas, né? Com a natureza não animal. O animal já tem muito estudo, mas aí com a natureza mesmo, né, com o verde, com as plantas, os estudos mostram coisas muito semelhantes. O quê? O contato com áreas verdes diminui o nosso sistema de luta e fuga, ou seja, diminui a nossa produção de cortisol, diminui o nosso estresse e aumenta a estimulação parasimpática, que é o quê? O que dá a calma, o relaxamento, a queda da pressão arterial, a queda da frequência cardíaca, uma respiração mais harmônica. E o indivíduo nesse estado, vamos chamar, mais calmo, e com o estímulo da socialização, né, das pessoas, ele tende a interagir de forma mais harmônica, tanto com o ambiente, quanto com os outros seres humanos e os outros animais. Portanto, esse estudo dessa habitação, por exemplo, muito árida versus uma habitação que tinha o verde, mostra exatamente essa influência parasimpática e diminuição do estresse. As pessoas ficam mais predispostas a ter uma interação mais adaptativa, mais construtiva do que mais reativa. Né? O horizonte da cidade, por ser muito fechado e não permitir, inclusive, que a gente veja a amplitude, é como a gente pegar vários animais e encarcerar num espaço pequeno. Desempenha uma função de luta, eu tenho que dominar meu ambiente. Já se a gente tem um ambiente mais aberto, a gente tem menos essa sensação de posse, de necessidade de defesa ambiental. Então a gente fica mais cooperativo, mais amigável, mais calmo, inclusive pela reação fisiológica que a gente vai tendo, né? É claro que quando a gente fala em natureza, né, assim, genericamente, quando a pessoa fala natureza, a gente pensa em verde, pensa em planta, mas tem uma coisa bem interessante ali na sua pergunta, que acho que conversa com o que a Marisol está dizendo, que é esse contato com
a natureza de forma mais ampla parece nos fazer bem, né? Enfim, na pandemia já conversamos aqui mais de uma vez, eu desenvolvi o hobby de observar aves, né? E aí comecei a aprender nome, aprender cor, canto, essas coisas, e é um negócio que traz um tremendo de um bem-estar, assim. Depois eu fui estudar, fui ler, e realmente é um negócio que te conecta com a natureza e te traz um bem-estar. Você mencionou aqui, Marisol, que você mencionou o Winnicott, e aí me ocorreu uma pergunta que é o seguinte: hoje a gente tem visto um movimento na pedagogia, na pediatria, e você é pediatra também, dizendo o seguinte, que para uma criança se desenvolver, para uma criança ter um bom desenvolvimento cerebral e de todas as suas habilidades, motricidade, não precisa de uma escola que dê para essa criança N atividades, inglês, balé, natação, judô e não sei o quê. Não, ela precisa de tempo livre e contato com a natureza. Isso tem base, como diriam os goianos, tem base um trem desse? Tem base um trem desse, sim. Porque se a gente for pensar todo o desenvolvimento que é necessário para o nosso cérebro estar completamente funcional, nós vamos levar em torno de 21 anos. Então, é um tempo muito longo para a gente precisar apressar processos, né? Os processos cognitivos, eles vão surgindo, então o aprendizado, o interesse pelo aprendizado, ele vai surgir naturalmente na criança, desde que ela possa estar de posse de todas as coisas anteriores, que são o corpo. Quanto tempo uma criança leva para estar de posse do seu corpo? Ela leva anos. Porque ela primeiro precisa controlar a sua cabeça, que, né, você pega um bebê, ele né? Depois ela vai controlar o seu tronco, poder ficar sentada. Depois ela começa a controlar os seus membros. Só que, se a gente imaginar na função da mão, quantas funções mega sutis a mão tem para ter sido adquirida para, por exemplo, começar a escrever? São muitas. Então, a criança, como que ela vai adquirir essa precisão? Brincando, manipulando coisas, estando em contato com várias texturas, com várias informações. A mesma coisa, ela vai correr, ela vai pular, ela vai saltar, para ela poder estar em pé, estar completamente. Aí ter o controle visual, poder abarcar todos os horizontes. E isso como é que faz? Primeiro precisa ter horizonte. Então, imagina uma criança numa sala de aula fechada, quadrada, cujo horizonte é a cabeça do coleguinha que está na frente. Né? Não, aí é assim, aí a gente não entende porque a criança tem tanta vontade de sair para o pátio, pelo menos, onde tem uma resma de céu, assim, tem um céuzinho, né? Se ela tiver sorte. Não, tem escolas que tem floresta, que tem árvores, mas tem escolas que são mantém. E essa coisa, né, de poder dominar o horizonte. As pessoas falam, mas não, ela precisa aprender inglês, alemão, chinês, né? Sim, ela vai aprender isso tudo, mas primeiro ela precisa estar de posse de si e se integrar no ambiente que permita que ela tenha multiplicidade. Porque como é que você pode ter um pensamento diverso se você só vê um quadradinho ou a cabeça do coleguinha? Sabe o que você está falando, Marisol? Eu lembrei de uma viagem que a gente fiz com a família, e aí a gente passou 1 ou 2 dias na Noruega. Foi uma coisa muito rápida, assim. Mas a Escandinávia tem aquele sistema de educação que, enfim, né, todo mundo elogia e tudo mais. E a gente pegou uma guia que era brasileira, uma brasileira que morava lá e foi passear com a gente no dia que a gente tinha lá na cidade. E ela levou a gente num parque, eu estava com os filhos pequenos, falou assim, solta aí as crianças do parque, deixa elas brincarem e tal. E ela falou, não precisa ficar olhando, não, aqui é o seguinte, as crianças estão acostumadas a virem e faz parte, inclusive, do ensino, do currículo. As crianças têm lá, não sei quantas vezes por semana, em vez de ficar sentada aprendendo e tal, eles valorizam isso também, mas faz parte do currículo mesmo, do dia a dia da escola, ir para o parque, trepar na árvore, cair, ralar o joelho, rolar na terra, e isso desenvolve, como você está falando, outras habilidades, não só físicas, mas também cognitivas. Sim. É isso que a gente esquece, né? Isso também é bom para o cérebro da criança, porque ela aprende negociação, ela aprende relacionamento, resolução de problemas. Então, quer dizer, é isso, né? A natureza, de novo,
sendo uma escola, de alguma maneira, né? O Daniel havia mencionado aqui, Marisol, que você tem um trabalho muito interessante que é com os animais. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o que que você observa, que tipo de aplicabilidade tem esse trabalho. Então, lá no Instituto de Psiquiatria, a gente tem, dentro do Hospital de Infanto Juvenil, que é onde eu trabalho, nós temos um grupo de pessoas que levam animais, são animais escolhidos, eles têm um comportamento avaliado, né? E essas pessoas também são condutores que têm uma formação em terapia assistida por cães. E o que a gente percebe é o seguinte: a interação com o cão, com o animal, né? O cão, porque a gente não pode entrar com o cavalo. Meu sonho era entrar no IPQ com o cavalo, mas até agora ainda não tive autorização. Mas eu estou pensando, quem sabe um dia. Mas, enfim, a interação com o animal, ela exatamente propicia eu acho que esse remanescente dos nossos contatos ancestrais, vou chamar, com a natureza e com as espécies, em que a gente realmente estava dentro de um ambiente compartilhando experiências, descobrindo e evoluindo. Porque acho que essa interação interespécie promove evoluções em todos os âmbitos, né? Então, o que a gente vê, quando os animais chegam ao Instituto, primeiro que assim, tem uma expectativa gigantesca de todos os pacientes, dos acompanhantes, né, dos pais e mães, dessa experiência. Quando eles chegam, a interação, ela acontece imediatamente. É diferente, por exemplo, quando eu chego para fazer uma terapia, tem todo um preâmbulo dos pacientes me checarem, como é que está o meu humor, como é que a Marisol chegou hoje, será que ela está muito brava, será que ela está boazinha? Com o animal, a interação é instantânea, porque esta comunicação psicoemocional simples com os animais, que não tem toda essa... Ser humano é muito bacana, eu acho, é bom. Mas nós temos todos um monte de arcabouços sociais que dificultam a nossa relação. Com a criança, especialmente a criança com transtorno psiquiátrico, esses arcabouços precisam sair para a gente entrar em contato mesmo com a natureza do sujeito e a natureza do terapeuta. O cachorro é instantâneo, o cachorro está lá em natureza. Então ele chega e a natureza do paciente também pode aflorar. Não precisa ter regra social, não precisa ter refinamento, educação, verbalização. Porque às vezes a palavra é muito complicada. Ali é uma transmissão emocional. E isto já tem muitos estudos científicos que os animais em geral, eu falo do cachorro porque é a nossa experiência atual, né? Os animais em geral, na interação humana, eles fazem com que a gente e eles comecem a liberar ocitocina. E a ocitocina é o hormônio que nos predispõe a estar em interação, a querer socializar, a querer ter contato, a quebrar as barreiras sociais. Não, eu só tenho vergonha, não, eu sou tímida, não. Vamos que vamos, né? E isso acontece, é muito evidente. E tem muitos estudos já ligados a isso. Ô, Ellen, deixa eu aproveitar, Marisol, aqui, porque uma das coisas que eu guardei para minha vida foi numa vez que a gente conversou, muito tempo atrás, no Humanamente, quando era um programa só sobre cães, e talvez foi a maior lição que os cães podiam nos dar, que eu aprendi, que ela dizia assim, quando um cachorro está interagindo, vamos dizer, uma criança com um autismo um pouco mais grave, ela não está verbalizada, e de vez em quando ela tem uns momentos de agressividade, né? E aí ela briga com o cachorro, ela trata ali mal o cachorro não se vinga, o cachorro não fica com raivinha, o cachorro para de brincar com ela. Só que assim que ela se acalma e tranquilamente quer se aproximar de novo do cachorro, o cachorro volta. Tipo, tranquila, eu brinco com você. E aí ela reforça o comportamento positivo da criança, né? É uma lição tão importante pra gente, né? A gente fica com raivinha, a gente quer se vingar, daí depois a pessoa pede desculpa, a pessoa quer se aproximar, a gente fala, não, também agora eu não quero. Tem tudo isso. E é tão mais simples, né? Essa lição dos cães. Nunca mais esqueci, Marisol. Essa eu tento, nem sempre é fácil, mas eu tento levar para minha vida. Legal você falar isso, porque é um dos trabalhos, né, que eu faço também lá no IPQ, é trabalhar com as mães a questão comportamental e aceitar isso, que às vezes
o filho, né, no caso o paciente para mim, mas filho para ela, vem com um comportamento disruptivo, ele não está dando conta das emoções dele, ele está extravasando, ele fica bravo, ele, né? Mas que depois, às vezes, ele fala assim, ai, passou, vamos brincar, né? E que ela possa aceitar esse movimento positivo, né? E aí, observando o cachorro faz isso naturalmente, né? É muito Sensacional. sensacional mesmo. É um aprendizado para todo mundo, para mim também, viu, Daniel? A Marisol contou aqui pra gente essa experiência muito rica que ela tem, né, ela é pediatra, além de psicanalista, então, de tratar crianças usando os animais. Lembrei, Marisol, de uma experiência que eu tive como repórter, que foi acompanhar uma terapia com cavalos para pacientes que tinham algum problema psiquiátrico. E aí eu lembro que o terapeuta me explicou que em poucos minutos de cavalgada ali, a batida do coração da pessoa sincronizava com a do animal, e eu fiquei muito impressionada com isso, assim, quanto aquele discurso de "somos um só", ele faz todo sentido. Faz mesmo, é interessante esse ponto, porque essas questões dos ritmos fisiológicos, né? Até voltando para o Winnicott, realmente, quando o bebê sai do útero, ele estava naquela batida da mãe, né? Aí ele tem que ele mesmo respirar, o coração dele vai bater no ritmo mais baixo, porque lá em cima ele batia mais alto. Então ele tem que se adaptar a todos esses ritmos. E isso é um aprendizado que a gente tem na natureza, né? De como entrar em contato. Então, como que a gente entra em contato com os ritmos mais naturais? A mãe abraça o bebê e ele entra em contato com o ritmo respiratório e com o batimento cardíaco materno, e ele vai se ajustando, né? A mesma coisa, por exemplo, quando uma criança autista tem uma crise de agitação muito intensa e ela tem um cão de assistência, o que o cão faz? O cão se aproxima, ela abraça o cão e ela entra no ritmo do cão, respiratório de batimento cardíaco, que regula o dela. A mesma coisa, uma criança autista, a ecoterapia para autismo, ela tem várias funções, inclusive o ritmo de movimentação do cavalo gera uma movimentação que dá uma estimulação labiríntica, que organiza a criança. E aí o ritmo fisiológico entra em sintonia. Então, todos esses ritmos fisiológicos, que, na verdade, a gente perde um pouco na urbanização. Porque, assim, o que a gente ouve? Motor de carro, buzina, coisa martelando, prédio construindo, ruído. E a gente fica nesse ritmo, né? Por isso que assim, as pessoas no carro parecem que estão meio enlouquecidas, todo mundo quer matar todo mundo, né? Não sei se vocês viram um desenho da Disney, do Pateta. Um amor de pessoa até entrar no carro, quando entra no carro se transforma, né? Então, porque a gente sai fora do ritmo, a gente entra num ritmo artificial do urbano, e aí de repente você olha assim e fala, eu preciso abraçar um cachorro, e aí abraça o cachorro. Não é à toa que tantas cidades grandes têm tanto cachorro. Nova York tem mais cachorro que gente. Todo mundo tem. Porque é uma busca de ir para uma coisa vital e que tem um ritmo fisiológico. Porque o animal, coitado, ele consegue manter um ritmo fisiológico dentro do urbano, né? E a gente vai atrás dele. Que foi um pouco o movimento que a gente viu na pandemia, né? Muita gente pegando animais e, inclusive, muita gente pegando, começando jardinaria mesmo, né? Plantas, nessa busca, né? Eu lembrei de pensando na jardinaria aqui, num estudo que não é novidade no Japão, mas por uma série de circunstâncias aí começou a ser mais falado atualmente no Ocidente, que é o que eles recomendam lá, está até nas orientações do governo, o banho de floresta, né? Shirin-yoku, que eles chamam, né? Que é justamente as pessoas entrarem num ambiente que seja arborizado, se você tiver um bosque perto de casa, melhor, né? Uma floresta, melhor ainda, mas uma praça que seja arborizada já pode servir. Você entrar naquele ambiente e, de alguma maneira, você se desconectar mesmo desse urbano todo, né, Marisol? Isso pode acontecer, você pode estar na avenida principal da sua cidade, mas se tiver ali um parque, alguma coisa, se você entrar e conseguir prestar atenção na árvore, buscar cadê o passarinho que está cantando, deixa eu olhar, deixa eu ver se tem uma fruta aqui nessa árvore, se conectar mesmo, fazer um esforço ativo de se conectar
com a natureza, você se desconecta desse ritmo urbano, e isso tem benefícios que estão sendo estudados mesmo agora, de relaxamento muscular, diminuição da pressão arterial, diminuição dos hormônios do estresse, tudo porque a gente consegue alinhar por alguns minutos. Isso tem estudos falando que, assim, coisa de 15 minutos que você faça isso por dia, você consegue benefícios. Tem a ver com isso, né, Marisol, de você se desconectar dessa realidade artificial que a gente criou e se reconectar com algo mais, eu ia colocar Biológico. verdadeiro, mas não é verdadeiro, né? Biológico, Mais né? original, biológico, né? Interessante você falar isso, porque nessas minhas revisões, eu li um artigo em que os indivíduos estudaram pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eles colocaram alguns pacientes tomando a medicação habitual, como metilfenidato, e alguns pacientes foi recomendado andar numa região arborizada por 20 a 30 minutos. E eles analisaram as melhoras físicas e psíquicas, né, com a diminuição da hiperatividade e aumento da concentração, e ambos tiveram resultados parecidos. Né? Então, uma substância comprovadamente ativa para o TDAH e uma marcha sistemática dentro do ambiente causou a mesma coisa. Por quê? Porque realmente baixou um pouco a excitação, né? Deu uma coisa mais de parasimpático, mais calma, o que permite o aumento da concentração. E aí diminui a hiperatividade porque você está mais concentrado, você está mais fixado. Né? É bem interessante isso. Mas tem que desconectar, porque, por exemplo, assim, correr no parque ouvindo música, ou, né? Não, tem que ser uma marcha com concentração, né? Porque essa coisa, por exemplo, correr no parque com uma música e com um objetivo. O objetivo, aí nesse caso, não é a conexão. O objetivo é uma performance, uma melhora, sei lá, de resistência, uma melhora física, estética, né? Isso quer dizer, porque o que o Daniel falou, está falando, é interessante a gente poder ir e olhar, ter essa conexão. De repente você descobre uma frutinha, um pássaro, e isso é interessante lá no IPQ, por uma questão da vigilância sanitária, nós não podemos ter dentro das salas de atendimento plantas. Tem uma questão de hospitalar, mas nós temos uma área aberta, anexa, que a gente tem acesso, que tem árvores que são frutíferas, tem árvores que tem plantas que têm flores, portanto tem insetos, tem borboletas, né? E é muito interessante, porque a gente tem aquela abelhinha de madeira, que não tem ferrão, e ela ama entrar nas sessões de terapia. Eu não posso impedir, né? Eu deixo. Ela vem. Então, assim, ter um serzinho vivo, já entrou lagartixa, ter esse serzinho vivo muda completamente a dinâmica da terapia. Quando ele entra, tem toda uma mudança. E é interessante porque, assim, tem pessoas que têm fobia de inseto, mas tirar da fobia, quando não existe essa fobia, ou quando a gente trabalha com a fobia, de repente o interesse na abelhinha, o interesse na lagartixa, vamos olhar aquela planta, nossa, tem uma florzinha ali. Então, isto que causa essa... Não é só sair correndo, não. É exatamente a interação, o contato, porque é um estímulo. A gente entrar em contato visual nos reconecta talvez lá ao Homo sapiens, tentando entender o ambiente e o que esse ambiente poderia ser favorável a ele ou que esse ambiente poderia ser de prejudicial. E entrar em interação com esse ambiente e ter uma solução. Eu vou contar o que eu faço aqui no IPQ de vez em quando, viu, Ellen? Eu passo por lá, por onde a Marisol está falando, onde tem as árvores e tal, porque às vezes assim, a gente grava humanamente, aí eu saio, tenho que fazer uma perícia, escrever um laudo aqui do setor que eu trabalho, aí tem alguma outra coisa para fazer e você vai sobrecarregando o seu cérebro, né? Precisa dar uma reinicializada no cérebro de vez em quando. E às vezes entre uma atividade e outra, eu saio da minha sala, dou uma volta, leva 10 minutos, dou uma volta pelo prédio, passo pelo jardim, dou uma olhada, uma respirada, às vezes sento ali no banco 3 minutos, 5 minutos que seja, e você volta para a sala já com outro, sabe, com outra respiração, com outro ritmo, parece que reinicia mesmo o cérebro. Agora, quem pode, o Marisol, ter uma planta mesmo no seu escritório, parece que isso também já faz diferença, né? Ou em casa, ali no canto de casa, só essa presença ali de uma plantinha já ajuda, né? Então, é interessante, você colocou na pandemia, né? Eu tenho várias plantas em casa e aí eu ia
as lojas, né, para renovar as plantinhas ou para trazer mais, e eu vi um boom de gente saindo com carrinho cheio de plantinhas, não sei, pessoas que nunca tinham tido essa experiência e tal. Então, é a coisa assim, eu acho que tem dois aspectos nisso, pelo menos eu consigo imaginar, deve ter mais, mas eu consigo imaginar dois. Um deles é exatamente a reminiscência do contato com um ambiente amplo, tirar essa coisa quadrada, né, das casas, da nossa visão, e olhar para algo que remete a uma possibilidade. De repente nasce uma folhinha, nasce uma flor. Eu estava com uma planta aqui anos e anos, de repente ela deu uma flor. Eu falei, gente, que coisa interessante, né? E a outra coisa que eu acho que tem a ver com a questão de propiciar o cuidado. A natureza nos propicia que a gente cuide dela. E isso é uma coisa que é muito importante, especialmente quando a gente está em situações de estresse e de receio, por exemplo, de coisas que estão além do nosso alcance. A pandemia estava completamente fora do nosso controle. A gente poderia fazer alguns cuidados, mas era muito... E, de repente, você pega uma planta e você fala, eu vou cuidar, eu tenho um empoderamento, eu vou cuidar desta planta. Eu vou pôr água, vou dar luz, eu vou pôr alguma coisinha que faça com que ela se sinta bem, que ela... E isto nos dá a sensação de se eu posso cuidar da planta, eu talvez possa também cuidar um pouco melhor de mim e do entorno. É uma sensação de autonomia, né? Essa Exatamente. restauração da autonomia é muito importante diante do estresse, né? Sim. E a natureza permite que a gente faça isso, porque a gente planta uma sementinha e ela floresce, ou ela dá um fruto, ou ela dá uma alface, entendeu? Você fala, puxa, que poderoso que eu sou. Eu não. Mas, na verdade, também porque é essa interação, né? Esse cuidado. Que parceria boa, né? Que estabelecia aqui com Exatamente. essa semente, né? Exato, exato. Que criança que não vibra, quando nos olhos brilham, quando elas botam um feijãozinho no algodão né, e vê aquilo brotar, é um deslumbre, né? Eu acho que tem a ver com isso também. Até hoje eu tenho isso. Minha filha fez essa experiência na escola semana passada, eu estou mais feliz que ela com feijãozinho. Não, eu tive uma experiência há muito tempo, eu era criança, eu fazia os feijõezinhos, eu achava maravilhoso. E há um tempo atrás, um paciente meu autista, no consultório, na escola eles fizeram isso, aí ele era muito interessante. Ele me trouxe o feijão, o algodão e a água para que eu cuidasse. Olha só. E aí, a cada sessão, a gente via ele brotando. Quando teve um broto que ele achou que estava seguro, ele levou para casa. Olha só, quanta Nossa. coisa para analisar aí, hein? Não, e ele me deu uma coisa assim, da capacidade que eu estava tendo de cuidar das coisas dele. Foi um feedback assim, maravilhoso. Sensacional. Né? Muito bom. E quando estava bom, ele falou, agora é meu, tá? Muito obrigado, né? Que bom, obrigada, tchau. Que ótimo. Obrigada. Você viu, médica, pediatra, psicanalista, coordenadora da Brinquedoteca Terapêutica do IPQ, do Hospital das Clínicas da USP, Marisol Monteiro, por esse contato todo que a gente teve aqui hoje, esse aprendizado todo. Muito obrigada. Eu que agradeço, vocês são maravilhosos, vocês me convidam, vocês não sabem o prazer que é poder conversar com vocês. É muito, muito, muito obrigada mesmo. Daniel, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui. É o poder da conexão aqui que a gente estabelece, né, Marisol? É a natureza da conexão entre nós e com os ouvintes que sempre podem continuar conectados com a gente, né, Ellen? Podem sim, você pode ouvir mais uma vez, compartilhar esse programa, porque ele fica disponível em todos os tocadores de podcast, aí escolhe o seu favorito, ou também assistir com imagem no nosso canal do YouTube. Semana que vem a gente tem mais uma conexão por aqui. Até lá!